Então, vamos passar a gravar de agora em diante. Nossa aula de hoje, nós paramos justamente falando dessa proposição aqui. Nós demonstramos essa proposição inteira, né, na última aula. E aí a gente, daí em diante, depois de demonstrar tudo, a gente começou com os nossos exemplos. Então, o último exemplo que a gente viu foi esse aqui, tá? Então, depois de ver todas essas propriedades, aí a gente foi para o exemplo. Então, é importante que vocês lembrem dessas propriedades, tá? Estou aqui dizendo que o A é congruente a A módulo M, que se o A for congruente a B, então o B é congruente ao A. Se o A é congruente ao B e o B é congruente ao C, então eu tenho que o A é congruente a C. Eu tenho que se o A é congruente ao B e o C é congruente ao D, então eu posso somar esse com esse e esse com esse, né, que continuarão congruentes ao módulo M. Bem, se A é congruente a B e eu somo, pego um outro número inteiro e somo, né, um número C, então continua congruente. Se A é congruente a B e C é congruente a D módulo M, então eu posso fazer o produto do A com o C e do B com o D. Está sendo dito aqui. Se A é congruente a B, então, bem, pensando aqui, se você colocar A e B aqui, então aqui você teria A quadrado, B quadrado. E aí, se você tem A quadrado, B quadrado, e você coloca mais uma vez A e B, você chega a A terceira e B a terceira. Então, fica fácil de aceitar que é válido também essa propriedade aqui. Você pode pegar o expoente que você quiser, né, como consequência dessa propriedade anterior, ou seja, a 7 como consequência da 6. E por fim, se você tem que A é congruente a B e B é congruente a C, então A é congruente a B. Ou seja, eu posso cancelar o C aqui, que vai continuar valendo. Nós comentamos então logo depois que a gente falou dessa proposição, nós comentamos que esse cancelamento da adição era válido, mas que o cancelamento da multiplicação em geral não acontecia, né? Podia não acontecer a possibilidade de você cancelar na multiplicação. E foi dado, então, na aula passada, uma condição para a gente poder cancelar, né? Bem, aí, dando continuidade, a gente foi para esse exemplo. Nesse exemplo, nós usamos algumas propriedades para resolver. Então, o exemplo pedia isso aqui para a gente, né? Determinar o resto da divisão de 5 a 60 por 26. Então, como é que foi resolvido? Foi dito assim. Ora, eu penso no 5 a 60 dividido por 26, né? E uso o algoritmo da divisão aqui. O algoritmo da divisão diz que existe um quociente e um resto, e que esse resto estará entre o 0 e o 25, né? Estou dividindo por 26. Bem, isso é o que nos diz o algoritmo da divisão. Então, encontrar o resto dessa divisão é encontrar esse R aqui, né? Que quando eu for dividir o 5 a 60 por 26 vai dar ele. Então, a nossa definição de congruência diz que se um certo número A ele é congruente a um certo número B, módulo M, a definição diz duas coisas, duas maneiras a gente usou para definir isso. De uma maneira a gente disse que o M divide o A menos B. É isso que significa dizer que A é congruente a B módulo M. A outra maneira que nós dissemos foi que quando eu pegar o M e eu dividir o A, ou quando eu pegar o M e eu dividir o B, o resto dessas divisões, o resto vai ser o mesmo, tanto para essa divisão quanto para essa divisão. Então, se eu quero determinar o resto da divisão de 5 a 60 por 26, é a mesma coisa que determinar um R aqui, que é congruente a 5 a 60, né, módulo 26. Isso significa dizer que o 26, quando dividir o 5 a 60, vai dar o mesmo resto que quando eu dividir esse resto por 26, esse R aqui por 26. E esse R é obrigado a estar entre 0 e o 25, né? Menor ou igual que o 25, ou menor do que o 26, que é a mesma coisa. Então, eu posso olhar para essa linguagem aqui para facilitar a minha vida. Ok, aí, como eu tenho uma potência de 5 aqui, foi que eu pensei.
qual é o valor, qual é a potência de 5 que chega mais perto de 26. Aí a gente pensou um pouquinho, potência de 5 que chega perto de 26 é 25, né? 5 ao quadrado dá 25 e isso é o que chega mais perto de 26. Foi o que a gente usou. A gente usou 5 ao quadrado, né? Pegou aqui o 5 ao quadrado no problema. 5 ao quadrado é 25. Ora, então, o que eu faço para usar módulo 26? Basta eu somar 1. Mas como m divide a menos b, né, significa isso aqui, então se eu colocar menos 1 aqui, eu terei 5 ao quadrado, que é 25, menos 1. Ou seja, eu vou ter 26 aqui. 5 é congruente a menos 1, módulo 26, porque o 26 ele divide 5 ao quadrado menos 1, né? Usando essa ideia aqui. Ok, então 5 ao quadrado é congruente a menos 1 módulo 26. Mas o que eu quero saber é 5 a 60 e não 5 ao quadrado. Ora, e o menos 1 é chato porque quando eu elevo a um expoente ímpar, dá menos 1. E quando eu elevo a um expoente par, dá mais 1. Então, para tirar aquele menos 1 dali, a gente foi e elevou esse 5 ao quadrado ao quadrado. Nesse momento, a gente está usando essa propriedade, né? Que diz que eu posso elevar o número que eu quiser. Se esse é congruente a esse, eu posso elevar dos dois lados ao número que eu quiser. Então, eu usei aqui. Eu tenho 5 ao quadrado congruente a menos 1 módulo 26. Então, eu elevei ao quadrado esse e esse. Quando eu elevo ao quadrado esse, eu tenho 5 à quarta. E quando eu elevo ao quadrado esse, eu tenho 1. Então, eu concluo que 5 à quarta é congruente a 1 módulo 26. Ora, 1 é legal. Por que 1 é legal? Porque o 1 eu posso elevar o número que eu quiser, vai dar sempre 1. Né? Elevar um número natural qualquer, vai dar sempre 1. Então, o que eu faço? Eu estou com 5 à quarta e eu quero saber 5 a 60. Ora, 4 vezes 15 dá 60. Então, eu pego aquele 5 à quarta e elevo a 15 para chegar no 60. Então, eu estou com 5 à quarta congruente a 1 módulo 26. Aí, eu elevo a 15. Eu pego o 5 à quarta aqui e elevo a 15 para obter 5 a 60. Então, se eu faço isso dos dois lados, né? 5 à quarta e o 1 também, então eu vou ter 5 à quarta elevado a 15, que é 5 a 60, e 1 elevado a 15, que é o próprio 1, módulo 26. E aí eu concluo, aqui, né? Dessa daqui eu concluo que 5 elevado a 60, ele é congruente, 5 a 60 é congruente a 1 módulo 26. Foi essa a nossa conclusão. É congruente a 1 módulo 26. Ou seja, significa dizer que dividir 5 a 60 por 26 vai dar o mesmo resto que eu dividi 1 por 26. Se eu divido 1 por 26, né, o quociente é 0 e o resto é 1. Então, o resto da divisão de 1 por 26 é 1. O resto da divisão de 5 a 60 por 26 também é 1. É essa a nossa conclusão. Finalmente, onde o resto da divisão de 5 a 60 por 26 também é 1. Então, uma maneira de responder a essa pergunta, né? Qual o resto da divisão de 5 a 60 por 26? Esses exercícios são exercícios clássicos, você encontra em coisas de Olimpíadas Matemática, né? Principalmente porque se coloca esse problema lá para os meninos do fundamental e do médio, porque eles não conhecem congruência módulo M. Aí espera-se para ver qual é a desenvoltura do estudante de tentar encontrar uma solução sem conhecer essa linguagem. É a estratégia que se usa lá nas Olimpíadas de Matemática, né, naquelas brincadeiras de lá da OBMEP e tal. Bem, tem outros exercícios clássicos parecidos com esses aí, que também são resolvidos por meio de congruência. Vamos ver outros exemplos. Acho que todos entenderam, né? Se não tiver entendido, por favor, falem, tá? Estou atento aqui no fone, mas também posso olhar aqui os comentários. Se por acaso a pessoa estiver sem fone, escreve, e alguém que tiver com fone que perceber, me avisa, por favor. Se é que eu não vou ouvir o barulhinho aqui. Bem, próximo exemplo.
Vamos determinar o algoritmo das unidades de 3 elevado a 100. Os problemas são sempre assim, são colocados de uma maneira que você não vai conseguir fazer na marra, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 100 vezes. Certamente vai ser uma coisa dolorosa. Então, por isso, você é obrigado a usar a teoria. Bem, Jujuba prendendo os dentes, né? Então, vamos lá. Vamos determinar o algarismo das unidades de 3 elevado a 100. Note que, em geral, quando você vai escrever um número inteiro qualquer, ele pode ser escrito assim. Isso deve lembrar a vocês a primeira questão da prova da gente, né? Foi inclusive a dica que eu disse. Escreva o número dessa maneira, né? Que é a maneira na forma decimal de escrever, né? Então você tem um número, um algarismo, AN, que multiplica 10 elevado a n. Um AN menos 1 que multiplica 10 elevado a n menos 1. Um A1 que multiplica um 10 e um A0. Se por acaso você não entende isso, você entende, na verdade, é porque não percebeu algum detalhe, mas é isso que eu estou te dizendo. Por exemplo, 2.500 ou 25.341. Esse número pode ser escrito como 2 vezes 10 a quarta, né, que é 10.000, mais 5 vezes 10 a terceira, que é 1.000, mais 3 vezes 10 ao quadrado, que é 100, para dar os 300, e mais 4 vezes 10, que é para dar os 40, e por fim, mais 1. Então, todo número que você pensar, ele pode ser escrito assim, né? Então, 25.341 é 2 vezes 10 à quarta, mais 5 vezes 10 à terceira, mais 3 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 mais 1, certo? Então, é só você escrever qualquer inteiro que você quiser, você pode escrever assim. Ok. Eu estou querendo saber qual o resto da divisão de 3 elevado a 100. Então, eu vou fazer o seguinte argumento. Esse número que eu não sei qual é, ele também se escreve assim, certo? Então, o número A, ele pode ser visto como sendo congruente a A0 módulo 10. Por quê? O que eu estou te dizendo? O A0, esse último número aqui, é o da casa das unidades. Esse número da casa das unidades, o A0, coitado, está preso lá entre 0, é o menor possível, e o maior possível é 9. Então, é um número entre 0 e 9. Isso daqui são justamente os restos da divisão por 10. Né? De 0 até 9 são os restos da divisão por 10. Então, estou te dizendo que se eu pegar esse número A aqui e eu dividir por 10, quando eu pegar o 10 e eu dividir o A, o que vai acontecer? A divisão por 10 desse número aqui vai dar resto zero, porque é um número vezes uma potência de 10. A divisão desse aqui por 10 vai dar resto zero. Até esse, né? Vai dar resto zero. Ou seja, se eu dividir esse número aqui, por exemplo, por 10, vai dar resto zero, né? Porque é um múltiplo de 10. Se eu dividir esse aqui, vai dar resto zero. Esse produto vai dar resto zero, porque eu consigo dividir esse, né? Vai dar resto zero. Se eu dividir esse por 10, vai dar 4, vai dar resto zero. Então, o único que, quando eu vou dividir por 10, não dá resto zero, na verdade dá ele mesmo, é esse cara daqui. Portanto, se eu for dividir esse número aqui por 10, né, vai dar 2.500 ou 25.340, né, que seria o mesmo que eu multiplicar isso por quanto? Tiro esse zero, digo que é isso, né? Aí eu multiplico por 10 mais 1. Então, vai 2.534 vezes 10 vai dar 25.340. Aí mais 1 vai dar esse número. Então, esse número aí, ele de fato é igual a isso aqui. Ó. Então, esse é o quociente, né? Está aqui o quociente. Está aqui o meu divisor por 10 e está aqui o resto. Então, esse número, ele, quando dividido por 10, esse número aí, 25.341, ele é congruente a 1, que é o último número, módulo 10. Isso acontece sempre que eu for dividir por 10. Então, sempre que eu for dividir por 10, o número que eu for dividir,
ele será congruente ao último número. 25.341 é congruente a 1 módulo 10. Então, do mesmo jeito, se eu pensar de maneira geral, eu posso afirmar que o número, esse número aqui horrível, sei lá qual é o número, ele é sempre congruente ao último número, módulo 10, certo? Que é sempre um número entre 0 e 9. Então, esse número aqui particularmente, esse 3 elevado a 100, ele também, se eu escrever ele assim, ele vai ser congruente ao último número. Então, em outras palavras, o que a gente quer, devemos então determinar um número x, tal que esse número x vai estar entre 0 e 9, e o 3 elevado a 100 é congruente a esse número x módulo 10. Porque se a gente fizer isso, esse cara vai estar entre 0 e 9, e esse cara vai ser justamente o algarismo das unidades do 3 elevado a 100. Tá? Então é isso que a gente precisa encontrar. A gente precisa encontrar esse x aqui. Bem, aí eu tenho que pegar uma potência de 3 que chegue perto de 10 para eu começar a pensar. E também não é difícil de pensar que uma potência de 3 que chega perto de 10 é 3 ao quadrado, né? Porque 3 elevado a 0 dá 1, está longe de 10. 3 elevado a 1 dá 3, está longe de 10. 3 ao quadrado dá 9, está perto de 10. 3 à terceira dá 27, se afastou muito do 10. Então, o mais perto do 10 que eu tenho é 3 ao quadrado. Então, sempre procuro alguma coisa por perto, né? E aí, o que é que eu concluo? 3 ao quadrado é congruente a menos 1 módulo 10. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. Aí 9 menos esse menos 1 dá 10, né? Que é igual a 10. Então, o 10, ele divide essa diferença, né? Que é 3 ao quadrado menos 1. Essa diferença aqui, esse menos esse, é divisível por 10. Então, eles são congruentes de fato. Eu não quero 3 ao quadrado, eu quero 3 a 100. E o menos 1 atrapalha, igual no exemplo anterior. Então, o que eu faço? Eu elevo ao quadrado isso daqui. Então, 3 ao quadrado é 3 a quarta. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, 3 a quarta é congruente a 1 módulo 10. E, portanto, já estou com a quarta aqui. Eu quero chegar em 100. Então, eu elevo a 25. Eu pego 3 a quarta, elevo a 25, porque aí eu tenho 3 a 100. E eu também pego 1 e elevo a 25 também. Aí 1 elevado a 25 aqui também vai dar o próprio 1. Né? Então, de novo, eu estou usando esta propriedade aqui, tá? Que eu posso elevar dos dois lados o número que eu quiser. Então, eu estava lá com 3 a quarta de um lado e 1 do outro. Então, eu vou elevar 25 dos dois lados. E eu tenho o que eu queria, porque um dos lados fica sendo 3 elevado a 100. Então, conclusão, 3 elevado a 100 também é congruente a 1 módulo 10. E a resposta ao que ele perguntou é o algarismo das unidades de 3 elevado a 100 é 1. Tá? Ele não escreveu aqui, mas essa é a resposta. Tá? O algarismo, tá? Escreve, né? Se você estiver fazendo um exercício, escreve a resposta. O algarismo das unidades, de 3 elevado a 100 é 1. É a resposta se fosse um pedido, né? Se perguntassem assim, qual o algarismo das unidades de 3 elevado a 100? Digo isso porque esse tipo de coisa que eu devo perguntar na nossa avaliação sobre esse assunto. Né? Perguntar a vocês qual o algarismo da unidade, perguntar a vocês, como na questão anterior, qual foi o meu pedido na questão anterior, determinar o resto da divisão, né? me dizer o algarismo das unidades. Então, são essas coisas que vocês devem estar preparados para ter que responder na futura avaliação. Bem, aí um outro exemplo, interessantíssimo também. Ele lembra que no exercício 5 da seção 2.2 do nosso livro, a gente pediu para vocês determinarem critérios de divisão de 3, 9 e 11. Se não me engano, na nossa prova eu coloquei o do 9, ou foi o do 3? Acho que o do 9. Né? Então, eu também expliquei, olha, coloca o número escrito dessa maneira e vai pensar um pouquinho. Só que lá a gente ainda não tinha a linguagem de congruência. E aí, agora, ele quer um exercício que tenha a linguagem de congruência. Então, ele lhe faz esse pedido. Ele quer que você encontre, né? Mostremos aqui como essa discussão se simplifica
introduzindo a linguagem de congruência, ou seja, como é que eu encontro um critério de divisão por 3, um critério de divisão por 9, um critério de divisão por 11, se eu usar a linguagem de congruência. Aí, aquela fórmula que vocês, teoricamente, devem ter resolvido no exercício da prova, né? Seja A esse número, esse último número, aqui está aparecendo um AI, né? Mas deve ser A0. Isso aqui é A0. O A0, né? Entre o 0 e o 9, que é esse cara aqui, certo? Ah, não, perdão. Ele diz aí, tá certo. Não, desculpa, eu que não tinha entendido direito o que ele queria dizer. Aí, tá? Os AIs que ele está falando são todos eles, né? O AN, o AN-1 até o A0, todos eles estão entre 0 e 9, que são os algarismos, né? O algarismo da base decimal. Tudo bem, isso para todos eles, né? Desde o 0 até o N. E esse primeiro ele está supondo diferente de 0. Aí ele diz assim, notamos inicialmente que 10 é congruente a 1 módulo 3, né? Porque 10 menos 1 dá 9 e 3 divide 9. Consequentemente, bem, aí ele começa a usar agora as potências. Ele diz assim, se ele elevar a i, não importa qual seja o i, né? O i está variando o i varia do 0 até o n, né? O i são os índices. Então, ele pega esse i e eleva para poder representar essas potências aqui, né? 10 elevado a n, 10 elevado a n menos 1, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0, etc. Então, ele está dizendo que o 10 elevado a i, já que 10 é congruente a 1 módulo 3, se eu elevar o 10 elevado a i, eu também posso elevar o 1 a i, e aí vai ficar 10 a i congruente a 1 elevado a i, módulo 3. Ou seja, eu posso esquecer esse i daqui, porque 1 elevado a qualquer natural vai dar ele mesmo. Isso para todo inteiro i que você pegar. Donde, usando a parte 6 da proposição 3.2, temos que, bem, a parte 6 é aquela que diz que eu posso multiplicar, 3.2.3, parte 6 deve ser essa daqui, que eu posso, já que eu tenho que A é congruente a B e C é congruente a D, eu posso multiplicar os dois primeiros com os dois últimos, né? Os dois primeiros e os dois últimos. Deve ser essa parte 6 que ele está falando aqui. Da proposição 3.2, temos que ele foi aqui e multiplicou por AI dos dois lados, né? AI com AI, ele multiplicou nessa congruência aqui, ó. Ele multiplica AI de um lado, AI do outro, e aí ele tem essa congruência, né? Isso para AI variando do 1 até o N. Ok. Porque ele está ignorando essa última, tá? Ele não olhou para esse último aqui. Por isso que ele disse do 1 até o N, né? Porque é onde eu tenho potências de 10. Nesse daqui a potência de 10 desaparece. Então, somando ordenadamente essas congruências, temos que o A, que é isso aqui tudo, né? Ele vai ser congruente a N, né? Porque isso daqui é congruente a 1, né? Isso aqui é congruente a 1. Tá aqui, ó. É congruente a 1. Isso daqui é congruente a 1. Isso aqui é congruente a 1. Então, a n vezes um cara congruente a 1 é como se ele fosse o próprio 1 quando eu penso no módulo 3. Então, a n vezes 1 dá n. A n menos 1 vezes 1 dá n menos 1, mais, etc., até o A0. O A0 ele simplesmente aparece porque todos os outros apareceram também naturalmente. Então, é tudo isso, módulo 3. Então, conclusão, o A, seja ele qual for o A, seja qual for o número que você pensar na sua vida, ele sempre será congruente à soma dos seus algarismos, né? A n-1 até o A0, módulo 3. Isso significa dizer que, se esse A for divisível por 3, então a soma dos algarismos também é divisível por 3. Né? Então, eles serão de fato congruentes a 0, né? Módulo 3, ou seja, o A dividiria, o 3 dividiria o A e dividiria a soma, só se um for, o outro obrigatoriamente também é. É isso que a gente conclui aqui, né? Se um é congruente módulo 3, o outro também é congruente módulo 3. Ou seja, o resto da divisão de A por 3 é o mesmo resto da divisão da soma dos seus algarismos por 3. Então, particularmente,
Se o resto da divisão for zero, né, do A, então o resto da divisão da soma também é zero. Quer dizer, isto é, existe o número K, né, essa conclusão dele aqui, tal que o A ele é do tipo soma mais 3 vezes K. Ou, em outras palavras, se você fizer A menos a soma, que está dentro do parênteses, né, isso é igual a 3 vezes K. Em outras palavras, o K, o 3, divide a diferença. Né? Aí ele pega a soma, manda para o outro lado e escreve dessa maneira. Está só usando a própria definição de congruência módulo 3. Então, consequentemente, A é múltiplo de 3 se e somente se a soma de seus algarismos, né, isso daqui, também o for. Então, o A ele será um múltiplo de 3, o A será o próprio 3K, se esse daqui for congruente a 0 módulo 3. Ou seja, se eu puder, por exemplo, eliminá-lo daqui. Então, eu teria que o A era um múltiplo de 3. Mas para eu eliminar aqui pensando na congruência módulo 3, significa dizer que ele também é divisível por 3. Né? Eu poderia colocar o 3 em evidência aqui. Se esse cara puder ser escrito como um 3, que tem um K, vou chamar de 3Q, né? Então eu coloco o 3 em evidência, eu tenho que o A também é múltiplo de 3. Então o A só é múltiplo de 3 se a soma for múltiplo de 3. E a soma só será múltiplo de 3 se o A for múltiplo de 3. Bem, essa é a nossa primeira observação. Né? Consegue provar o critério de divisibilidade por 3. Naturalmente, aí ele vai passar para o critério de divisibilidade por 9, que é praticamente o mesmo critério de divisibilidade por 3. Muito parecido. Quiserem fazer alguma pergunta, interrompam, por favor. Vamos para o 9, né? Então, como temos também que 10 é congruente a 1 módulo 9, a gente disse agora há pouco que 10 é congruente a 1 módulo 3, né? Porque 10 menos 1 dá 9, o 3 divide o 9. E agora a gente também está afirmando que 10 é congruente a 1 módulo 9. Módulo 9, verdade, porque 10 menos 1 dá 9, e o 9 divide o 9. Então, é verdade, ambas são verdade, né? Então, ambos são congruentes a 1. Aí, quando você vai fazer as contas, é a mesma coisa. Vai ficar n vezes 1, n menos 1 vezes 1, etc. Só que aqui, ao invés de 3, você tem 9. Então, é a mesma situação. É por isso que a gente vai chegar no mesmo raciocínio. É só escrever tudo que tem lá, trocando o 3 por 9. Né? Então, um raciocínio idêntico ao anterior mostra que A é múltiplo de 9 se somente se a soma de seus algarismos também for múltiplo de 9. Né? Então, o caso múltiplo de 3 e o caso múltiplo de 9 é a mesma coisa. Não há o que discutir. Alguma pergunta? Tomar minha vitamina C. Fiz o meu teste para Covid. Ontem fiz o teste de farmácia, né? Aquele teste que faz sozinho em casa. Aí deu positivo, né? E hoje fiz o teste da UFOL também. Vai sair o resultado amanhã. Mas vai dar positivo também. Aí, como está dando positivo, significa dizer que eu já estou contaminado há alguns dias. E eu deixo de contaminar a partir do 10º dia do momento em que eu fui contaminado. Então, deixo de contaminar outras pessoas. Então, eu senti na terça-feira, na aula com vocês. Então, dizem que se eu senti na terça, eu já estava pelo menos no 3º dia. Terça, domingo, sábado. Então, pelo menos de sábado para frente é que eu devo estar contaminado. Então, são 10 dias, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Então, a partir do 10º dia, ou seja, na próxima segunda, eu já não estarei mais contaminado. Então,
possivelmente teremos aula presencial a partir da segunda-feira que vem de novo, tá? Faz parte do processo. Bem, agora por 11. Então, novamente, ó, a ideia é sempre essa. Você procura sempre uma relação módulo o que você está dividindo. Então, qual é a relação do 10 módulo 11? Aí ele olhou para essa daqui. 10 é congruente a menos 1 módulo 11. Ou seja, isso significa dizer que o 10 ele vai dividir o 10 menos o menos 1. 10 não, o 11, né? Vai dividir isso. O 11 vai dividir o 10 menos o menos 1. Então, o 11 divide isso, claro, né? Isso dá 11. Ok. Então, 10 é congruente a menos 1 módulo 11. Então eu vou e toco uma potência aqui, ó. Elevo isso daqui a uma potência i. Aí o que acontece quando eu elevo uma potência i? Eu vejo que todas as potências de 10 podem ser congruentes a menos 1 se eu pegar um i ímpar, né? Porque menos 1 elevado a uma quantidade ímpar dá menos 1. E se eu elevar uma quantidade par dá 1. Então o 10 elevado a i é congruente a 1 se o i é par. Então, conclusão, se o i é par, é congruente a 1, se o i é ímpar, é congruente a menos 1. Então, multiplicando pelos algarismos AIs, né? Porque o que eu estou querendo discutir é um número escrito dessa forma, né? É um número escrito assim. Então, eu preciso multiplicar pelos AIs para olhar para o número. Então, multiplicando pelos AIs, se eu sair multiplicando essas coisas pelos AIs, eu vou ter... Bem, multiplicando pelos algarismos AIs correspondente e somando, né, tal como antes temos, você vai multiplicar o AN vezes cada um e tal, isso daqui vai ficar congruente, né, módulo 11, né, se você tiver esta situação aqui. Menos 1, aqui, ó. Esse cara daqui, ou ele é 1 ou ele é menos 1, né? Então ele está considerando aí que esse cara é menos 1, aqui, ó. Menos 1. Então ele está tomando um N ímpar, por exemplo. Então aqui é menos 1. Aí o N menos 1 é par, né? Bem, se eu estou pegando o N ímpar, então é congruente a menos 1 aqui. Que é, na verdade, esse aqui, né? Congruente a menos 1. Certo? Foi o que ele colocou aqui. Ué, menos 1 para todo mundo? Foi o que ele colocou? Tá estranho isso? Acho que tem alguma coisa... Deixa eu ver aqui na impressão do livro se houve uma pequena falha na hora de passar para aí. Porque tem que variar o sinal, não tem? Tem, né? Tem algo estranho aí. Concordam comigo que tem algo estranho? Notaram que tem algo estranho? Notaram que tem algo estranho aí? Tá na página 109, tá? Algo estranho, veja só. Eu acabei de concluir que vai ser menos 1 ou 1, né? Então não pode ser todo mundo menos 1 aqui, ó. Porque se o n for par, o n menos 1 é ímpar. Se o n for ímpar, o n menos 1 é par. Então eu devo assumir um dos dois. Ou o n é par ou o n é ímpar, né? Vamos, sei lá, vamos pegar que o n é par. Deixa eu ver como é que ele conclui. Aqui ele colocou o A0 sem sinal, né? Se ele colocou sem sinal, tá. Então, aqui é o A1 é menos. Se o A1 dele é menos, peraí, mais A3, mais A2, mas aqui já está os pares e os ímpares e ele colocou reticência. Então, aqui ele não identifica o sinal para o N, mas aqui tem que identificar. Então, digamos que... não, perdão, desculpe. Ele manteve as potências, né?
menos 1. Então, se esse n aqui for par, isso daqui vai dar 1. Aí, se esse daqui for ímpar, isso daqui dá menos 1. Tá certo, né? Desculpem, eu pensei que tinha alguma coisa errada, mas não tem. Qual seria o próximo? O próximo seria menos 1, aí n menos 2. Então, se esse é par, esse é ímpar e esse daqui é par novamente, né? E aí, o que daria? Aqui, se for par, vai dar 1. Se for ímpar, vai dar menos 1. Então, sei lá, suponha que é par, deu 1. Aí aqui, se é ímpar, vai dar menos 1. Aí aqui, se é par, vai voltar a dar 1. E assim por diante, né? E assim por diante. Então, o que acontece? Ora vai dar a n, menos a n menos 1, mais a n mais menos 2, aí menos a n menos 3, vai ficar variando o sinal. Então, quando o índice for par, né, a 0, a 2, etc., vai dar sinal positivo. E quando o índice for ímpar, a 1, a 3, vai dar sinal negativo. Então, conclusão, o número A ele é congruente, né? Ele se escreve, módulo 11, como a soma positiva dos seus algarismos de posição par menos a soma dos seus algarismos de posição ímpar. Consequentemente, o A ele é múltiplo de 11 se somente se o 11 divide a soma dos seus algarismos de posição par menos a soma dos seus algarismos de posição ímpar, né? É aquele critério que nós falamos outro dia. É que você tem lá, sei lá, o número 2, 3, 5, 7, 9. Vamos ver que número dá isso. 9 com 5 dá 14, né? Eu quero que dê 22. Pronto. 14 com 8 dá 22, não dá? 9, 5, 14. 14 com 8 dá 22. E eu quero que essa soma aqui dê 11. Então, eu vou trocar o 3 por 4. Vamos ver como é que ficou agora. 9 com 5, 14. 14 com 8 dá 22. E 4 mais 7 dá 11. 22 menos 11 dá 11. Então, se você somar esse com esse e com esse, dá 22. E se você somar esse com esse, vai dar 11. Então, é a diferença, né? Então, isso dá 11. Como 11 divide 11, esse número é divisível por 11. Duvida? Bem, vou fazer as contas. 84.579 dividido por 11. Pega 84, dá quanto? Dá 7, né? 77 para 84, 7. Aí baixo 5, dá 6. 66 para 75, 9. Aí baixo 7, dá 8. 88 para 97, 9, né? Aí baixo o 9. Aí 99, bota 9 e dá resto 0. Dá resto 0. Então, de fato, deu um número divisível por 11, né? Porque a soma dos algarismos de posição par menos os algarismos de posição ímpar, ou vice-versa, né? Vai dar um múltiplo de 11. Bem, é esse o critério e essa é uma maneira de demonstrar isso. Tá bom? Professor, que tipo de coisas pode ser cobrado numa avaliação sobre isso? Demonstre o critério tal usando a linguagem de congruência, né? É isso. É uma maneira ainda mais bonitinha de fazer essa demonstração. Vocês vão conhecer mais na frente quando a gente usar a linguagem de classe residual. Um pouquinho mais na frente a gente usa isso e vai ficar melhor ainda de escrever essas coisas. Pois bem, sigamos em frente. Exemplo 328. Dissemos no fim de 2.7, da seção 2.7, que Fermat conjecturou que todo número da forma 2 elevado a 2 elevado a n mais 1 é primo. E que provou que isso é verdade para os números n igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Porém, a afirmação é falsa para n igual a 5, porque Euler mostrou que quando você vai calcular com n igual a 5, vai dar um número divisível por 641. Veremos como isso pode ser feito usando congruência. Então,
ele relembra aqui que lá na seção 2.7 ele falou que Fermat tinha afirmado que esses números, com esse formato, né, 2 elevado a 2 elevado a n mais 1, eles são números primos, para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Mas Fermat não testou n igual a 5. Aí, alguns anos depois, na época as contas eram feitas todas nas mãos, lembre disso. Alguns anos depois, Euler foi lá e mostrou que para n igual a 5 não era um número primo, era um múltiplo de 641. Então, nesse exemplo aí, ele vai mostrar que a linguagem de congruência facilita você verificar que isso é verdade. Quer dizer, você não precisava fazer tantas contas como precisavam fazer no passado, né? Tinham que fazer as contas na mão. Então, vamos lá. Veremos como isso pode ser feito usando congruência. Então, temos que, o que seria o F5? O F5 é 2 elevado a 2 elevado a 5 mais 1. Ou seja, o F5 nada mais é do que 2 elevado a 32 mais 1, que é um número chato de fazer a conta na mão, né? Bem, aí ele diz o seguinte. Agora note que 2 ao quadrado dá 4. 2 à quarta dá 16. 2 à oitava dá 16 vezes 16. Claro, né? Porque 2 à quarta dá 16, então 2 à quarta vezes 2 à quarta, né, é igual a 2 à oitava. Então, naturalmente, é 16 vezes 16, que é 256. Bem, 2 elevado a 16 é 56 vezes 56. Por quê? Porque 2 à oitava, né, 2 à oitava ao quadrado vai me dar o 2 elevado a 16. Então, até aqui ele fez a conta mesmo na mão. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33. 5 vezes 6, 30, vão 3. 25 com 3, 28. Então, faz essa continha, dá 6, 3, 11, 3. 31 mil, como é? 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 5, 30, 33, tá certo, né? Eu botei 56 e são 256, perdão. 256 e não 56. Fazendo a conta errada, esqueci do número 2. Então, o número a ser feito aqui é 256 vezes 256. E não 56 vezes 56. Bem, dá 36, vão 3. Dá 33, vão 3. Dá 15, né? 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 5, 33. 33, vão 3. 6 vezes 2, 12. 3, 15. 5 vezes 6, 30, vão 3. 25 com 3, 28, vão 2. E 10 com 2, 12. Que é o número 1. Agora, 2 vezes 256 dá 512. Vou colocar aqui. 512. Dá 6, 3. Bem, 10 com 5, 15. Vai 1. Bem, aqui deu 5. Deu, né? Com 1, 6. E aqui 6 também. Então, 66.536 é o número que ele disse que dava. É verdade. Confirmamos. Então, dividindo 65.536 por 641, obtemos um resto igual a 154. Bem, aí a conta na mão mesmo, né? Ele está dizendo que se você dividir 66.536 por 641, ele diz que vai dar 641 vezes um certo quociente mais 154. Ele diz que o resto dá 154. Né? É a afirmação dele aqui, ó. Dividindo 65 mil... Opa, é 65 ou é 66? Vamos fazer aqui a conta de novo. Deixa eu ver. 36 vão 3, tá certo. Aqui, 6, 3, 5, com 8, 13, com 2, 15, vai 1, né?
aqui tinha 4 e eu botei 6. Na verdade, só são 5 mesmo. Eu que errei essa continha aqui. Aqui é 5, tá? Ok, então dividindo 65.536 por 641, obtemos um resto igual a 154. Então ele afirma isso aqui. Então, podemos então escrever que 2 elevado a 16, quem é 2 elevado a 16 é esse número horrível aí. Então podemos escrever que esse número horrível, 2 elevado a 16, ele é congruente a 154 módulo 641. Ou seja, quando eu dividir este número por 641, o resto dá 154. Né? Porque 154 é um número menor que 641, então isso daqui já é o resto da divisão dele por esse. E o resto das duas divisões tem que ser o mesmo. Então é verdade. Essa afirmação dele aqui é verdadeira. Bem, então 2 elevado a 16 dá isso. Mas o que ele quer é olhar para 2 elevado a 32, né? Porque ele está olhando o nosso F5. Bem, aí o que, é que ele faz? Ele eleva isso ao quadrado. Então ele tem que 2 elevado a 32 é congruente a 154 ao quadrado módulo 641. Ele levou o quadrado dos dois lados, né? Levou o quadrado dos dois lados dessa congruência. Bem, agora ele olha para o 154 ao quadrado. Ele disse que é isso, não vou fazer a conta não, tá? Vou acreditar. Então ele olha para isso e ele divide isso por 641, obtendo que o quadrado desse daqui, esse quadrado aqui dividido por 641, vai dar um resto de 640. Ou seja, ele está te dizendo que 154 ao quadrado, né, quando eu divido por 641, vai dar um quociente vezes 641 mais um resto de 640. Não é uma conta difícil de fazer, né? Dividir 23.716 por 641. Aí ele me diz que o resto que dá é 640. Veja o que ele quer mostrar. Ele quer mostrar que isso é 2 elevado a 32 mais 1 é o nosso F5, né? É o nosso F5 aqui. Então, qual é a situação em que ele está? Ele está com essa situação aqui. 154 ao quadrado é congruente a 640 módulo 641. Como isso daqui, o 2 elevado a 32 é congruente a esse 154 ao quadrado, o resto da divisão de 2 elevado a 32 por 641 é o mesmo resto da divisão de 154 ao quadrado por 641, ou seja, esse mesmo 640, tá? Esse mesmo 640. Vou repetir. O resto da divisão desse cara por 641 é o mesmo resto da divisão desse por 641. E aí, quando ele faz as contas, ele vê que o resto é 640. Então, ele conclui que o 2 elevado a 32 também é congruente a 640 módulo 641. Né? E o que significa isso? Significa dizer que quando eu divido 232 por 641, o resto é 640. Portanto, se eu acrescentar mais 1, eu terei exatamente um múltiplo de 641. Portanto, se eu somar mais 1 no 2 elevado a 32, né, mais 1, eu terei exatamente um resto 641. Eu somei 1 dos dois lados aqui, eu tenho um resto 641. Bem, conclusão, o 641, ele divide esse cara, né? Porque ele vai dividir 2 elevado a 32 mais 1, menos, ele divide isso, menos 641. Né? O 641 divide isso. Ora, mas como ele divide esse, então ele é obrigado a dividir esse também. Tá? Então 641, de fato, divide 2 elevado a 32 mais 1. Essas são contas possíveis de serem feitas usando essa linguagem de congruência. E praticamente impossíveis de serem feitas se você for fazer a conta na mão mesmo, né? 2 elevado ao quadrado, a terceira, a quarta, a quinta,
até chegar lá no 2 elevado a 32, para depois fazer a divisão por 641, dava muito mais trabalho de fazer do que usando a linguagem e as propriedades de congruência. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Deixa eu ver o horário. Dá tempo de falar mais um bocado de coisa. Pois bem, vamos ver mais algumas coisas. Isso terminou uma sessão, aí daí para frente vamos falar da resolução de congruências lineares. A resolução de congruências lineares é bem legal, importante pra caramba, dá para resolver um monte de exercício. Não é elementar, precisa de um pouco de amparo do conhecimento de equações diofantinas, tá? Mas é importantíssimo ser aprendido. Então vamos lá. Enquanto vocês estão dando um tempinho aqui, tomei minha vitamina C, tomei minha jujuba, para ver se vocês fazem alguma pergunta. Pelo visto, não, né? Então vamos lá. Resolução de congruências lineares. Nessa sessão, estudaremos o problema de resolver equações dessa forma aqui. Equações dessa forma. Ou seja, eu quero saber agora se eu tiver um número vezes uma incógnita e eu disser que isso é congruente a um outro número, módulo m, que número é esse? É essa a pergunta. Tá? Existem outros problemas também que são resolvidos olhando para a congruência. Mas, a princípio, é isso que diz a nossa congruência. O múltiplo de x é congruente a b módulo m. Que x é esse? Tá bom? Então, vamos lá. Note o seguinte. Se você quiser ver assim, ó, já que m divide a diferença, você tem que ax menos b é um múltiplo do m, né? Vou chamar de my. E aí, se você organizar dessa maneira, ax menos my, você vai dizer que isso é b. E aí, quando você olhar para essa equação, você vai ver uma equação diofantina, né? Equação diofantina, a gente disse que tinha a forma ax mais by igual a c. Então, aqui o a é o mesmo a, o b é o nosso menos m e o c é o nosso b. Né? Na equação diofantina, a gente escrevia esse problema assim, e agora a gente está escrevendo esse problema assim. Então, isso vai ser importante para a gente, tá? Olhar dessas duas maneiras vai ser importante. Onde A, B, C e M, não, A, B e M, não tem C, C fui eu que falei aqui, A, B e M, indicam inteiros dados com esse M sendo um cara maior do que zero. Como eu disse a vocês, na imensa maioria dos casos, maior ou igual que 2, né? Porque dividir, pensar em divisão e pensar em divisão por 1 não vai mudar muita coisa para a gente aí. Bem, então, note que se x é uma solução de uma equação dessa forma, né, ax menos b deve ser múltiplo de m. Tá? Então, se o x é solução de uma equação dessa forma, isso significa dizer que o m, né, divide o ax menos b. O m divide o ax menos b. Então, ax menos b deve ser múltiplo de m. Isso deve existir um y, tal que a x seja igual, passa aqui o b para o outro lado, a x seja igual a b menos my. Ou seja, a x mais my é igual a b. A x mais my é igual a b. Deixa eu ver aqui. Ele coloca um sinal de menos aqui, né? Menos my. Aqui eu coloquei como mais, tá? Só mudei um pouco o meu sinal, mas tudo bem. Aí ele fez isso para poder escrever assim e não escrever
com o sinal de menos, né? Não escrever com o sinal de menos aqui. Para poder ficar com o sinal de mais aqui, ele colocou um menos aqui. Bem, tudo bem. Mas a ideia é a mesma, né? O B pode ser o menos M ou o B pode ser chamado de M aqui, tanto faz. Quando você olha para a equação de Diofantina. Bem, em outras palavras, se x é a solução da equação AX congruente a B módulo M, existe um y pertencendo a z, tal que o par xy é solução da equação de Diofantina AX mais my igual a b. Né? Então, se o x for solução, existe um y que é solução dessa. Se o x é solução dessa, existe um y que é solução dessa. Bem, se eu pego o m negativo, eu posso pensar nisso aqui como sendo mais, tá? Tanto faz. Se vai ser mais ou se vai ser menos. Então, para que haja solução para essa equação, tem que ter solução para essa. Bem, reciprocamente, é fácil ver que se o par é uma solução da equação de Diofantina assim, então x é solução dessa congruência. Claro, né? Seria o processo contrário. Se eu digo a você que isso daqui vale, eu estou dizendo que ax menos b é igual a menos my. Então, naturalmente, se você tem que xy é solução dessa daqui, então automaticamente isso significa dizer que ax é congruente a b módulo y, né? Módulo m, perdão, módulo m. Então, se isso daqui acontece, você também tem isso. Então, é indo e voltando, né? Se tem x a solução disso, então existe um y que faz com que a equação de Diofantina tenha solução. E se a equação de Diofantina tem um par de soluções x, y, então o x ele é a solução dessa congruência linear aqui. Tá bom? Tanto vai como volta a afirmação. A afirmação tem os dois sentidos. Beleza? Bem, já que a afirmação tem os dois sentidos, vamos continuar pensando um pouquinho nela. Usando a proposição 311, a proposição 311 é aquela que diz que vai ter solução, né? A equação de Diofantina vai ter solução se o MDC entre o A e o B divide o C, onde o A, o B e o C são essa situação que eu falei aqui da equação de Diofantina. Se o MDC entre esse e esse dividir esse, então a equação de Diofantina tem solução. Quando você olha para a nossa equação de Diofantina, esse cara é o A, né? O A aqui é o próprio A, mas o B aqui é o nosso M e o C é o nosso B. Então, se eu digo que essa equação só tem solução se o MDC entre A e B dividir C, é a mesma coisa que dizer que essa equação aqui só tem solução se o MDC entre o A e o M dividir o B. Agora, olhe para essa aqui. Eu estou dizendo que essa equação só tem solução, essa congruência só tem solução, se o MDC entre o A e o M dividir o B. É isso que ele vai afirmar no próximo passo. Aqui, ó. Teorema. A congruência AX congruente a B módulo M tem solução se somente se o MDC, né, se somente se o MDC entre o A e o M divide o B. Né, foi o que eu acabei de afirmar agora há pouco. Então, esse teorema é algo que a gente pode concluir do que a gente estava pensando agora há pouco, né? Para essa ter solução, o MDC entre esse e esse divide esse. Mas como esse é o mesmo, aqui a mesma letra, o M é o nosso B e o B é o nosso C, então isso é a mesma coisa que afirmar que o MDC entre o A e o M tem que dividir o B. O MDC entre o A e o M tem que dividir o B. É o que a gente afirma então no teorema. O MDC entre o A e o M tem que dividir o B. Então, nesse caso, sabemos que se eu tiver um par de soluções, a gente aprendeu lá das equações diofantinas, né? Eu estou com a equação de Diofantina nesse formato, assim. AX mais MY igual a B. É isso que está acontecendo, né? Então, a gente aprendeu que se
eu tiver uma solução para a equação de Diofantina, uma solução x0, y0, então toda a solução tem essa forma. É x0 mais m sobre dt, ou y0 menos a sobre dt. Lembrando que esse m era o nosso b na situação anterior, e esse a era chamado de a mesmo antes da nossa fórmula, né? Só o b que passou a ser chamado de m aqui. Ok. Então, ainda escrevendo o d como sendo RA mais SM, isso aqui é um resultado que nós também tivemos antes, que é o Teorema de Bézout, né? Que diz que o MDC ele pode ser escrito como uma combinação linear dos dois números, né? Dos dois números, SM, RA-SM, onde esse D que nós estamos falando aí, ele nada mais é do que o MDC entre o A e o M, né? Então, eu consigo escrever o D sempre como esse tipo de combinação linear. Então, D de fato pode ser escrito assim. Ora, sabemos que o D divide o B, né? Então, D divide o B se tiver solução. Então, eu posso escrever o B como sendo B1 vezes D, né? O D divide o B. Significa dizer que o B se escreve como um múltiplo do D. Então, ele escreveu assim, B1 vezes D. Do mesmo jeito, o D divide o A. Então, eu vou dizer que o A vai ser A1 vezes D. E do mesmo jeito, o D divide o M. Então, eu vou poder dizer que o M, por exemplo, é N vezes D. Nós faremos isso de agora em diante. Volta e meia, a gente vai fazer esse tipo de coisa. Prestem atenção nisso. Então, podemos escrever o MDC D dessa forma e o B pode ser escrito também assim, B1 vezes D, com R e S e B1 sendo números inteiros. Então, sabemos que uma solução particular da Diofantina é dada por RB1 e SB1. Nós mostramos isso antes, né? Lembrando que era assim, ó, x0 era R vezes o B sobre o D, né? Porque o B sobre o D é justamente o B1. A gente escreveu isso assim. E o Y0 seria o nosso S vezes a mesma coisa, o B sobre o D. Isso é sempre uma solução particular da equação de Diofantina. Nós já provamos isso, né? Pois bem, aqui esse nosso B antes era o C, né? Na nossa teoria da Diofantina, isso aqui era o C. No nosso problema aqui, o C foi substituído pelo B. A letra em si foi substituída, mas a ideia é a mesma, tá? Pois bem. Então, consequentemente, segue que todas as soluções da congruência dada são da forma x igual a, tá, ele está dizendo o seguinte, eu não preciso do y, né? Eu sei dessa teoria todinha para equações diofantinas, mas eu só preciso olhar para a solução do x, porque eu estou diante de uma congruência e a nossa congruência, ela não tem y, né? Nossa congruência é AX congruente a B módulo M. Então, eu só preciso olhar para o X. Então, é isso que ele está resumindo aqui. Ele está dizendo, consequentemente, segue que todas as soluções têm essa forma aqui do X. Todas as soluções da congruência têm essa forma aqui do X, né? Do X. Onde o x0 ele está substituindo por R, B1, onde B1 é o B sobre D. Tá? Mais M sobre dt, simplesmente repetiu aqui, t pertencendo a z. Bem, então é verdade, como eu preciso só do x, as soluções terão esse jeito de escrever. E aí ele diz que atribuindo a t os valores 0, 1, 2 até d menos 1, é isso? Então o que vai acontecer? Se você colocar o t igual a 0, né, quando você pega t igual a 0, você vai ter que o x0, chamou aqui de x0, vai ser igual a R vezes B D1, né? É isso aqui. Essa parcela desaparece porque o T é 0. Aí uma outra solução, se você pegar o T igual a 1, você vai ter que o x1, ele chamou de x1 aqui, vai ser R vezes B1, né? Aqui, mais M sobre D, porque o T é 1.
quando o t for 2, ele chamou de x2, aí aqui vai ficar 2 vezes m, 2m sobre d. E assim por diante, até o momento em que ele chega no d-1. d-1. Então, no momento em que o t for d-1, vai ficar d-1 vezes m sobre d. Aqui. Aí ele botou o m para fora, botou d-1 sobre d e RB1. Né? Então, seria a solução de número d-1. Então, quantas soluções eu tenho aqui? Eu tenho desde a solução 0 até a solução d-1. Isso me dá d soluções. Né? D soluções. É possível escrever d soluções. Porque não adianta pegar o próximo d. Né? Porque se eu pegar t igual a d, o que, que vai acontecer? Vai cair o d com d, vai ficar RB1 mais m. RB1 mais m. E aí o m, quando eu penso em divisão por m, ele é 0. Então eu volto para o RB1. Então se eu pegar o t, por que eu não pego t igual a d? Porque eu terei x igual a RB1 mais m sobre d vezes d. Né? Seria o nosso xd. Ele foi até o xd menos 1. Aí quando eu cancelo aqui o d sobre o d, o m ele é múltiplo dele mesmo. Portanto, isso daqui eu posso, vai ser congruente ao próprio RB1, né? Porque aqui é congruente a 0 o módulo m. Então vai ficar só o R vezes B1, ou seja, vai voltar para o x0. Ou seja, eu tenho que a xd ela é congruente a x0, ela é congruente a x0 módulo d. Perdão, módulo m. Congruente a x0 módulo m. Né? Vai ser um múltiplo do m, porque aqui vai aparecer um múltiplo do m, então ele desaparece, fica só esse daqui, o resto é o mesmo. Então, o resto da xd ou o resto da x0 são iguais, portanto, quando eu divido por m, né? Portanto, eu concluo que elas são congruentes módulo m. Então, se eu for considerar congruência módulo m, só essas daqui não serão congruentes entre si módulo m. Daqui em diante eu vou ter repetições de congruência. Por isso que eu não passo daqui, só chego até o d-1. Mas ele vai deixar isso mais claro mais à frente. Ele vai demonstrar isso detalhadamente. Né? Vamos ver a demonstração dele detalhadamente. Ele diz assim: mostraremos que toda outra solução é congruente a uma dessas módulo m. Né? Mostraremos que toda outra solução é congruente a uma dessas módulo m. Então, de fato, olhem bem, ele está te dizendo que só existem essas. Então, eu só vou ter o t variando do 0 até o d-1. Então, como é que eu mostro que não há outra? Eu suponho que há. Então, suponho, né? Mostraremos que toda outra solução é congruente a uma dessas módulo m. Então, de fato, suponha que você tem uma outra, que não esteja entre aquelas. Então, ele vai mostrar que se você tem uma outra, ela é congruente a uma daquelas. Então, como é que ele faz? Se você tem uma outra, né, para um outro t qualquer, é dada por outro valor de t. Então, dividindo t por d, podemos escrever, quando eu vou dividir o t por d, eu divido o t por d, eu tenho um quociente e um resto. Ele chamou o resto de R', e o R' vai estar entre o 0 e o d-1, porque o d é o divisor, né? E o d é positivo, então o R' está entre o 0 e o d-1. Logo, x igual a RB1 mais m sobre dt, eu posso substituir o t por isso aqui, né? T é isso. Aí eu distribuo, o que eu vou ter? Bem, vai cair o d com o d, o RB1 eu só repetir, né? Aí vai cair aqui o d com o d, vai ficar mq, é isso aqui. E quando eu multiplicar m sobre d vezes o R', vai ficar R' sobre dm. Pronto, vai ficar isso aqui. Isto é, x é igual, melhor, é congruente, né? X é congruente
Porque, ó o que sobrou para o x. Para o x sobrou que o x ele é igual a R vezes B1 mais R' sobre D, né? Mais MQ. Isso significa dizer que x menos RB1 mais R' sobre D, isso é igual a MQ. Né? Passando essas duas parcelas para o outro lado, então vai ficar que x menos essa soma, ele é igual a MQ. Isso significa dizer que o M divide essa diferença. Se o M divide essa diferença, significa dizer que o x ele é congruente, tá? Faltou um traço aqui, né? O x ele é congruente a RB1 mais R' sobre DM, né? Que é essa diferença. Faltou o M aqui. M. Opa. É aqui. Faltou o M aqui, faltou o M aqui. Então, essas coisas são congruentes. Então, qual foi a minha conclusão? Né? Como R' é um cara que vai estar entre o 0 e o D-1, o segundo membro da congruência acima, esse daqui, é uma das soluções dadas, porque o R' é um cara que vai estar desde o 0 até o D-1. Logo, o R' é um desses. Ou ele é 0, ou ele é 1, ou ele é 2, ou ele é 3, etc. até o D-1. O R' é um desses. Portanto, se eu tento pegar uma outra solução para um T qualquer, eu acabo descobrindo que essa outra solução é uma daquelas. Não existe nenhuma outra solução a não ser aquelas, né? As únicas soluções são aquelas. Qualquer outra é congruente àquela, né? Congruente módulo M. Elas são diferentes numericamente, mas elas são iguais ou congruentes módulo M. Então, considerando a congruência módulo M, o número de soluções só são D. Você só tem D, né? Desde aquele nosso x0 até o nosso xd-1. Qualquer outra solução que você pegar é congruente a uma dessas. Então, ele já te dá o número de soluções congruentes módulo M. Você vai resolver no exercício uma congruência dessa. Primeiro passo, você vai calcular o máximo divisor comum entre o A e o M para saber se tem solução, né? Porque é equivalente ao caso lá da Diofantina. Se tiver solução, você já ganha uma informação a mais. O número de soluções é D. O D que tiver lá é o número de soluções. Se o D for 1, só tem uma solução. Se o D for 5, tem 5 soluções congruentes módulo M, dependendo do M que você estiver trabalhando, tá? Quando a gente tiver com casos numéricos, isso vai ficando mais evidente, claro. Tá bom? Bem, provamos ainda que estas soluções não são congruentes entre si módulo M, né? Então, elas são D soluções que não são congruentes entre si. Qualquer uma outra que tiver a mais é que vai ser congruente a uma delas. Bem, vamos ver isso. Mostrar que elas não são congruentes módulo M, né? De fato, suponhamos que eu tenha uma XH, uma dessas aí, escrito assim, né? RB1 mais H sobre DM. Ele está se referindo a uma dessa lista, tá, gente? O H que ele está colocando é justamente o número que fica aqui, o múltiplo do M que ficou aqui em cima, né? M sobre D, aqui 0, depois M sobre D, depois 2M sobre D, até o D menos 1 sobre D. O H que ele está colocando é um desses, né? Então, suponha que o XH é um desses, tá? O múltiplo de M, né? 2, 1, até o D menos 1. Bem, beleza. Então, suponha que esse XH é congruente a uma outra, um XK, né? Então, um K e um H. Esses K e H aí são dois números que estão entre o 0 e o D menos 1. Repito, em outras palavras, aqui é 1M, 2M, até D menos 1. Eu peguei duas dessas aqui, dessa lista. Pois bem, se eu peguei duas dessas, o que acontece se eu pensar que elas são congruentes entre si? Módulo M.
Se elas duas forem congruentes entre si, a primeira coisa que eu posso fazer é tirar esse RB1 daqui, né? Eu posso subtrair dos dois lados. E aí, multiplicando MK e MH aqui, eu tenho que KM sobre D e HM sobre D são congruentes entre si módulo M. Ora, isso significa dizer que o M ele divide a diferença. KM sobre D, KM sobre D, menos HM sobre D. Ele divide essa diferença. Então, note que você tem M sobre D aqui nos dois. Então, você pode colocar o M sobre D em evidência. M sobre D vezes K menos H. Então, o M divide H menos K, bem, tanto faz, né? Se ele divide o K menos H ou H menos K, tanto faz, tá? Eu coloquei numa ordem, ele colocou na outra. Bem, mas o M divide isso vezes MD. Ok. Acontece o seguinte. H menos K, sabendo que H e K são dois números menores ou iguais que D menos 1, H menos K é menor do que D, né? Eles são menores do que D menos 1, então particularmente eles são menores do que D. Então temos que H menos K, que multiplica M sobre D, esse cara daqui é um cara menor do que o D, então essa divisão é menor do que o 1, né? Essa divisão é menor do que o 1. Então eu posso, já que o H menos K é menor do que o D, eu posso substituir por D aqui, ó. E aí cai o D com o D e eu fico com o M. Então eu concluo que esse produto é um cara menor do que o M. Mas o M divide esse produto. Como é que o M divide o produto e o produto é menor do que o M? Só tem uma maneira, né? Se um número inteiro divide um produto e esse produto é menor do que esse número inteiro, é porque esse produto é zero. É a única maneira que tem de um número inteiro dividir um número menor do que ele. É se esse número for zero, porque todo mundo divide o zero. Então, conclusão. Esse H menos K vezes o M sobre D é zero. Esse cara é zero. Ora, mas o M não é zero. O D não é zero. Então, a única chance que tem de ser zero é esse cara aqui. Esse cara tem que ser zero. Bem, então, de fato, ele é zero. Mas o que significa H menos K ou K menos H ser zero? Significa dizer que eles são iguais. Em outras palavras, eu não tenho como pegar dois dessa lista, diferentes, e eles serem congruentes entre si. Se eles forem congruentes entre si módulo M, eles não são diferentes. Eles são iguais. Foi essa a nossa conclusão aqui, ó. Eles não são diferentes. Eles serão aqui. Eles não são diferentes, eles serão iguais. Se eu pegar dois achando que são diferentes e eu concluir e eu tentar mostrar que eles são congruentes entre si, então na verdade eles são iguais, eles não são diferentes. Então de fato a gente provou o que disse que ia fazer aqui. Provaremos ainda que essas soluções não são congruentes entre si módulo M. Não são. Se forem duas diferentes, elas não são congruentes entre si. Uma só é congruente a ela própria. Portanto, aquelas ali são todas distintas módulo M. Bem, tudo isso que a gente acabou de falar, agora é resumido em um teorema. Tá? É escrito um teorema que resume tudo que a gente acabou de dizer. O teorema diz o seguinte. Teorema. Sejam A e M inteiros, D, o MDC entre A e B, e B, um múltiplo de D. Ou seja, todas as condições necessárias para que a congruência AX congruente AB módulo M tenha solução, né? O D é o máximo divisor entre o A e o M, e esse D divide o B, né? O B é um múltiplo de D. Então, escrevendo o nosso D, né, pensando lá no teorema de Bezout, como sendo RA mais SM, com RS sendo números inteiros,
E já que o D divide o B, então eu posso escrever o B como sendo B1D, né? E escrevendo o B assim. Então, a congruência que nós estamos estudando tem D soluções. Essa foi uma das conclusões que nós chegamos. As soluções são aquelas, x0, x1, x2 até xd-1. D soluções. Essas soluções são não congruentes, 2 a 2, foi o que a gente acabou de observar. Se a gente fosse tentar mostrar que eram congruentes, elas não seriam diferentes, seriam iguais. Módulo M, e a cara dessas soluções é essa. A cara dessas soluções é essa. As soluções são dadas assim. Toda outra solução é congruente a uma dessas módulo M. Então, em síntese, foi isso que a gente acabou de provar, né? Desde aqui, ó. Desde quando a gente começou aqui, logo depois do nosso exemplo, aqui, daqui em diante, a gente começou a demonstrar, de fato, esse teorema aqui. Tá? O que tem antes disso daqui é a demonstração desse teorema. Bem, um corolário. Se A e M são inteiros relativamente primos, então lembre-se, o D é o MDC entre o A e o M. O D é o MDC entre o A e o M. Mas se eles são relativamente primos, isso significa dizer que o D é igual a 1. Né? MDC entre o A e o M é igual a 1. Então, essa congruência ela tem sempre solução, porque para ela ter solução é preciso que o D divida o B. Mas se o D é 1, o D sempre divide o B. Então, ela vai ter sempre solução. E mais que isso, ela vai ter uma solução única. Porque já que o D é 1, você consegue escrever o D como sendo RA mais SM, ou seja, você consegue escrever o 1 dessa maneira. Você encontra o R e o S para essa situação. Então, escrevendo 1 como RA mais SM, temos que X igual a RB, ou seja, essa primeira aqui, que o nosso B1, ele é, né, B1, ele é o B dividido pelo D. Mas se o D é 1, o B1 é o B. Então, essa nossa primeira é uma solução. E ela é única, módulo M. Né? O nosso teorema está dizendo que a quantidade de soluções é D. Mas o D é 1. Então, se o D é 1, só tem uma solução. E que solução é essa? É assim, R vezes B. Quem é o R? O R é esse coeficiente que você encontra aqui quando você coloca o 1 na combinação linear lá do bizu, né? Pega o A e o M e escreve como o produto RA mais SM, onde RS são inteiros, que a gente tem lá dito que existem pelo teorema de Bizu. Isto é, toda outra solução é congruente a M, congruente módulo M a RB. Toda outra solução ela vai ser congruente módulo M a essa solução aqui que nós encontramos, RB. Ok? Pois bem, esse resultado é um resultado fortíssimo, né? Ele é que nos ajuda então a encontrar as soluções. Vamos ver como está nosso tempo. Tenho 10 minutos. Vou olhar para esse exemplo, para ver se a gente consegue entender agora como usar e vocês não saírem daqui tão assustados, né? Porque é muita letra, muito detalhe, mesmo que vocês aceitem, essa passagem é verdade, essa passagem é verdade, mas juntar isso tudo e resolver um exercício que é o problema, né? Dá trabalho. Então vamos ver um exemplo, porque aí vocês vão ter uma noção de que tipo de exercícios vocês vão resolver usando essa teoria, usando esse teorema. Então vamos lá. Exemplo. Consideremos a congruência menos 3x. Deixa eu ver se é menos 3x mesmo aqui. Eu estou com medo da minha impressão ter saído ruim, da minha digitalização ter saído ruim. Menos 3x congruente a 18 módulo 15, tá certo. Então, eu vou calcular então o MDC entre o A e o M. Esse é o nosso A, esse é o nosso M. Então, é o MDC entre o menos 3 e o 15. A gente sabe que é a mesma coisa que o MDC entre o mais 3 e o 15, tanto faz, né?
Então dá o 3, porque 3 divide 15. Então o maior divisor comum dos dois é o próprio 3. Né? Bem, aí eu tento escrever, já que eu já sei que é 3, eu vou tentar escrever o 3 como sendo R vezes A mais S vezes M. Né? Então, ele diz aqui que se ele escrever, que dá para escrever o 3 como sendo 4 vezes o A, que é o menos 3, dá menos 12, né? Mais uma vez o 15, né? Ou seja, S vezes o M, que é o 15. Diz ele que dá para escrever o 3 dessa maneira. É claro que isso daqui você pode fazer aquele algoritmo de Euclides, né? Você pode ir lá fazer o algoritmo de Euclides, tá? Para determinar um R e um S possível. Então você pode chegar aqui e colocar o 15, colocar o 3, né? E dizer que isso dá 5, que o resto é 0, né? E depois dizer assim que o 15 é igual a 3 vezes 5 mais 0 e ficar pensando de alguma maneira para encontrar esse tal R e esse tal S. Mas você vê que às vezes é mais complicado olhando por aqui do que pensando um pouquinho, né? Então, como você tem 3 e 15, 4 vezes 3 dá 12, né? Fica faltando só 3 para 15. Então, pensando um pouquinho, não é difícil de perceber que 4 vezes menos 3 mais 1 vezes 15 daria 3. Então, ele escreveu assim. E aí, ele estabeleceu quem é o nosso R. Nosso R é 4, né? Então, podemos também calcular o B1. Quem é o B1? O B1 é o nosso B dividido por D, né? Então, o nosso B1 em questão é o B, quem é o nosso B é 18. 18. Quem é o nosso D? O nosso D é 3. Então, né, o nosso D é isso aqui, né? O MDC é 3. Aí ele calculou o B1, que é o 6. Então, uma solução particular será x0 é igual a R vezes B1, lembra? Né? Está aqui na teoria. x0 é RB1. Então, uma solução particular é essa, RB1. O R que ele determinou foi o 4. Então, uma solução particular é o x0, que é 4, que é o R, vezes B1, que é o 6, 24. Assim, ele determinou o x0. Né? E ele tem aqui que isso aqui é o B sobre o D. Né? B sobre D. Não, perdão. É o M sobre D. M sobre D é igual a 5. M sobre D é o 5. Aí ele está formando os dados para essa fórmula aqui, ó. Ele quer essa solução aqui. Cadê a nossa solução geral? Está aqui escrita. Aqui. Ele está formando os dados necessários para a nossa solução geral, tá? Ele quer essa nossa solução geral aqui, ó. Ele achou o RB1 e ele quer o M sobre D. E o M sobre D, ele acabou de calcular, né? O M é 15, o D é 3, então o M sobre D é 5. Aí ele escreveu aqui, ó. A primeira é a nossa RB1. A segunda é a RB1 M sobre D. Então a primeira, nosso x0 é a RB1. A segunda é a RB1 mais M sobre D. Então aqui é RB1, aqui é RB1 mais M sobre D. Quanto é o D? O D é 3. Então você sabe que só tem 3 soluções. Você já achou 2. Aí vai para a terceira solução. A nossa x2 ela é RB1 mais 2 vezes M sobre D. Por isso que dá 10 aqui. Então as soluções são 24, 29 e 34. O que a gente acabou de resolver? A gente acabou de resolver essa congruência aqui. Se você ainda não entendeu claramente, ó, você resolveu isso daqui. Você descobriu que menos 3 vezes 24 é congruente a 18 módulo 15. Você também descobriu que menos 3 vezes 29
é congruente a 18 módulo 15. E por fim, menos 3 vezes 34 é congruente a 18 módulo 15. E você descobriu mais que isso. Você tem aqui os três números, nem vou fazer a conta, faz você aí se quiser. Menos 3 vezes 24, menos 3 vezes 29 e menos 3 vezes 34. Esses números, eles são congruentes a 18 módulo 15. E qualquer outro que você pegar, sei lá, pegou um número L, o número N, pegou o número N, e aí você quer achar uma solução para essa congruência, então ele vai ser congruente a um desses três. Ou ele é congruente a 24, ou ele é congruente a 29, ou ele é congruente a 34, módulo 15. Qualquer outra solução que você pegar tem que ser congruente, módulo 15, a uma dessas três. Então é como se só existissem essas três, com menos 3, tá? Menos 3 vezes isso, menos 3 vezes isso e menos 3 vezes isso. Qualquer outro que você for pegar é congruente a um desses três aqui. Não existe outra, certo? Que não seja congruente a um desses três. É como se só existissem essas três soluções. Claro que existem infinitas soluções, mas qualquer outra que você pegar é congruente a uma dessas três. É isso que o nosso teorema garante. E é assim que você resolverá exercícios, né? O exercício vai pedir a você resolva a congruência tal, né? Resolva a congruência tal. E resolver a congruência tal é dar essas soluções aqui. As soluções congruentes módulo 15, as únicas existentes. Tá bom? As únicas distintas existentes. Acabou. Deixa eu terminar a gravação para a gente poder encerrar de vez.